uma informação da Folha também, para ir nessa linha que você tá contando aqui, relatando, na Mônica Bergamo, ela também informou que policiais militares de São Paulo desligam ou abandonam as câmeras e até filmam rosto para burlar regras, segundo esse relatório. Queria que você explicasse um pouco para a gente, né, como é que isso funciona. Bom, esse é um relatório que a gente fez com base em 426 pedidos de acesso a câmeras corporais que a Defensoria fez entre julho e novembro desse ano. A gente separou ali alguns casos que eram interessantes de terem esse pedido, então casos que a pessoa presa narrava uma violência, invasão de domicílio, alguma outra ilegalidade, começou a fazer os pedidos. Daí a gente teve mais ou menos metade, 256 pedidos respondidos, e conseguiu analisar efetivamente 100 casos. E aí, esses casos, que as imagens vieram para a Defensoria. E aí, a imagem do turno inteiro, a imagem que eu estou chamando essa imagem de rotina, que é toda a gravação do policial. E aí, o que a gente percebeu, analisando esses dados, é que em quase 40% dos casos, os policiais usam de algum obstáculo para impedir a filmagem. E a gente só consegue perceber isso, só consegue afirmar isso, porque está gravando o tempo todo. Se não estiver gravando, a gente não vai conseguir entender se durante a abordagem, o que estava acontecendo de fato na abordagem, o que aconteceu naquela abordagem. Então, a gente quis produzir esses dados e mostrar para o Supremo que a gente está num momento que a política atual de câmeras precisa ser aprimorada, precisa ter uma cultura institucional, mas para os policiais entenderem a importância de usar isso e uma maior responsabilização de uso inadequado ou correto das câmeras. A gente não está num momento ainda que se pode deixar simplesmente a cargo do policial acionar ou não, sob pena da gente perder um elemento de prova, né, que as imagens acabam sendo, inclusive para proteger o próprio policial muitas vezes. Fernanda, a gente tem visto nos últimos dias, né, episódios de violência que saltaram aos olhos da mídia, o que não significa que São Paulo já não estava vivendo um aumento da letalidade policial. Né? A gente teve casos midiáticos recentemente, o homem jogado fora da ponte, o rapaz que morreu com uma execução de 11 tiros nas costas, o rapaz que foi morto estudante de medicina a queima-roupa na Vila Mariana, né, que é um bairro nobre de São Paulo. Só que é claro que a periferia já vive uma situação, já sente, né, uma situação de violência, como você mesmo colocou, as operações Verão e Escudo na Baixada Santista. Neste exato momento, essas medidas, como a decisão do ministro Barroso e outras ações, a própria fiscalização por parte da imprensa neste exato momento, elas, na sua avaliação, isso denota que o governo do estado de São Paulo, ele perdeu o controle ou a gente está vendo, na verdade, a consequência da política implementada pelo próprio governo? Porque tem duas narrativas que estão sendo colocadas na mesa, né? O governo, algumas pessoas falam, ele perdeu o controle, ele não tem culpa. E outra que isso aqui é consequência de alguma coisa que tinha começado antes. Como é que você avalia hoje essa situação? Bom, acho que desde o início, né, do atual governo no estado de São Paulo, a gente via com muita preocupação o que iria acontecer em relação à segurança pública e à letalidade policial. Houve ali já na campanha uma sinalização de que seria encerrado o programa de câmeras corporais, depois houve esse recuo, e quando tiveram as operações, né, acho que são realmente um ponto de inflexão que fica muito evidente ali que a letalidade policial do estado de São Paulo, que até então estava sob controle, né, o estado de São Paulo vinha vindo numa crescente de redução da letalidade. O ano passado, com as operações policiais na Baixada Santista, isso se modifica. E aí, paulatinamente, depois a Samira pode dizer isso melhor do que eu, foram notados o enfraquecimento de outros mecanismos de controle e fiscalização da polícia, não só a questão das câmeras corporais. E aí a gente pode lembrar que nas primeiras falas, né, do governador e mesmo do secretário de Segurança em relação à atuação da polícia, eram no sentido de que a polícia estava correta, que não havia nada, né, que essas mortes eram frutos do combate ao crime. Né, a coisa foi escalando e esses acontecimentos foram demonstrando que o aumento da letalidade policial, e quando não se tem, né, uma posição clara de que esses casos de violência são inadmissíveis, né, e não podem ser banalizados, a gente chegou nesse ponto que a letalidade policial está atingindo números, acho que tem dados de aumento de 78%, de 98%, está ultrapassando 700 casos ano, que é algo que estava muito distante da realidade de São Paulo. Então, acho que houve uma mudança, assim, no direcionamento, né, da política no Estado em relação à segurança pública a partir da nova gestão. A gente foi assistindo isso, e aí acho que os acontecimentos da última semana furaram, assim, acho que a nossa bolha de quem estava, de fato, tentando demonstrar isso, que a nossa ação é de dezembro do ano passado.
acho que foi no início do ano que teve a declaração do governador de que ele não iria retroceder em nada, mesmo que os organismos buscassem a Liga da Justiça. E aí acho que felizmente, né, acho que a gente chegou num ponto em que o próprio governador está assumindo os erros dessa política e não só demonstrando que, não só falando favoravelmente a questão das câmeras corporais, mas demonstrando que vão ser adotadas outras medidas para controlar a letalidade, que acho que é assim, uma questão civilizatória, né? Então é muito bem-vindo que haja essa mudança mesmo da postura, comparando o que a gente viveu no passado com o que estamos vivendo agora na última semana.